Contrato de aluguel com calção em dinheiro. Como funciona? Está no ar mais um episódio do SP Imóvel Cast, que faz parte do grupo SP Imóvel, o seu portal de imóveis de São Paulo. Eu sou a Karen Carvalho e hoje vamos falar sobre o assunto da calção em dinheiro no contrato de aluguel. E para explicar melhor sobre esse tema, estamos aqui com o Marcel de Toledo, sócio-diretor do grupo SP Imóvel. Ele que já atuou como advogado no ramo imobiliário, teve a sua própria imobiliária e foi corretor de imóveis. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Karen. Marcel, então, como funciona a calção em dinheiro no contrato de aluguel? Vamos lá, Karen. A calção ela tem a finalidade de garantia locatícia, tá? Então, ela não serve para um adiantamento de aluguel, que muitas pessoas confundem. Então, é uma garantia locatícia. O artigo que fala sobre o tema é o artigo 38, parágrafo 2º da Lei 8.245, a Lei do Inquilinato. Essa calção, ela tem que... na legislação, ela fala que ela tem que ser colocada numa poupança e de conta conjunta, né? Porém, na prática, isso não acontece, porque geralmente nem os bancos sabem como que funciona essa conta conjunta. Sim. Então, essa calção fica em nome do locador, ou seja, do proprietário, ou da administradora, e ela não pode ultrapassar 3 vezes o valor do aluguel, que isso é um erro muito comum também, tá? Tem gente que pede mais que 3 vezes o valor do aluguel e não pode, tá? A legislação é muito clara sobre esse assunto. Existe até uma cláusula penal sobre esse assunto, tá? Então, não ultrapasse 3 vezes o valor do aluguel. E essa calção, ela vai ser devolvida no final do contrato, corrigida pela poupança, né, para o inquilino, caso não tenha débitos. Quais são esses débitos? Débitos de aluguel, em alguns casos, e de multas também, por exemplo, multa de condomínio. Ele levou uma multa de condomínio, não pagou essa multa, vai ser feito esse levantamento e essa calção é para cobrir essa multa, né? E IPTU, né? Aí pode utilizar esse valor. Sim, tá devendo IPTU. Ficou estipulado que o inquilino que tinha que pagar o IPTU e não pagou. Também vai ser retirado dessa calção, vai ser feito esse cálculo. E danos no imóvel em alguns casos, tá? Então, e esse valor, no fim, ele é corrigido, ele é feito esse levantamento, verifica esses débitos e, no caso de não ter nenhum débito, é devolvido para o inquilino nesse final, depois de verificados esses valores e etc. Entendeu? Tá. E eu vi que você foi um pouco cuidadoso na hora de falar da devolução do valor em danos, né? Você pode explicar melhor um pouco danos essa parte? No imóvel. Isso, Tá. em danos no imóvel. Porque, infelizmente, a gente percebe que às vezes, os locadores, proprietários ou administradoras não tomam o cuidado de documentar corretamente esses danos, que são as vistorias de entrada, vistoria de saída. Porque precisa deixar claro para o inquilino, e inclusive se isso for para a justiça, vamos dizer assim, né? Deixar claro por que foi descontado da calção esse valor. Né? Então, a vistoria, ela menciona que vamos supor que a pintura foi entregue para o inquilino em ordem, perfeita, e na devolução das chaves a pintura tinha alguns problemas, né? E aí é descontado do inquilino, tem que deixar isso bem claro para o inquilino, que está sendo descontado, vamos supor, R$2.000 para a realização da pintura interna. E de preferência que o inquilino também dê um aceite, né? Que está sendo descontado da calção, esses R$2.000 para a realização da pintura, porque houve danos no imóvel, foi entregue
com a pintura com defeitos. Uma dúvida muito recorrente nos nossos comentários é sobre o prazo da devolução da caução. Tá, isso realmente gera muita dúvida. Na legislação não fala qual é o prazo, tá? Ideal, é 10 dias, é 20 dias. Não, a legislação não expõe esse prazo, tá? Basicamente, o prazo o inquilino devolve as chaves, né? Ocorre a devolução, então a posse volta para o locador, para o proprietário, e em tese essa devolução tem que ocorrer de imediato, tá? Na prática, precisa fazer todos esses levantamentos que eu acabei de comentar, né? Então não existe falar, olha, como que eu vou fazer um levantamento de condomínio em questão de horas? Não. Então isso leva alguns dias, tá? Sim. Então, se de repente um administrador ou um locador falou, olha, vou demorar uma semana para devolver, é normal, tá? Porque às vezes demora uma semana para fazer a vistoria de devolução das chaves, verificar se existe alguma multa pendente de IPTU, de condomínio, etc. e tal. Isso leva um prazo mínimo aí de 7 dias, 10 dias, Para fazer todo o levantamento. Para fazer todo o levantamento. E aí, verificando que não tem nenhum débito, não existe nada, tem que ser devolvido para o inquilino, né? Então, agora, não pode esse locador ou essa administradora ficar e falar, olha, eu vou devolver daqui 60 dias, ou vou devolver parcelado. Isso eu já li nos comentários, falar que vai devolver parcelado, né? Não pode isso. Não, aí isso, se acontecer, você pode mencionar, olha, eu vou entrar com uma ação no juizado especial, o juizado especial não precisa de advogado, simplesmente vamos supor, é uma justiça especial dos fóruns, tá, do brasileiro, aonde você, documentando tudo isso, tem que documentar, né? Levar contrato de locação, etc. e tal, você pode ingressar com esse tipo de ação, né? Porque às vezes a gente realmente lê uns comentários que falam que os locadores não devolveram nada, porque não tinha dinheiro. Aí, que usou o dinheiro, né? Usou o dinheiro, né? Ou dá qualquer justificativa para não devolver. Uma delas é o danos no imóvel. Então, por isso que eu mencionei que tem que ser bem claro, né, documentado, para justificar essa retenção. A gente fala até em retenção do valor. Sim. Né? Estou retendo R$2.000 para pintura porque você deixou danificada, né? Preciso realizar. Mas é justo, né? Agora, se não comprovou que teve danos, não tem multa de nada e não devolve o dinheiro, infelizmente o inquilino tem que ingressar com uma ação no juizado especial para ter de volta esse valor, né? Da caução e corrigido, e muitas vezes, se for para a justiça, vai ter que pagar. Eu, na minha opinião, ter que também pagar danos por não ter devolvido na fase certa, né? E o juiz tem que arbitrar algum dano material, até moral, por não ter devolvido no momento correto, entende? Que o momento correto, como eu mencionei, é 7 dias, é 10 dias, até fazer esse levantamento de débitos, de danos e etc. e tal. E por isso que a gente fala muito aqui no canal sobre a importância, né, da imobiliária também, né? Tá envolvida no processo. Porque a imobiliária ela vai seguir todos esses processos que eu comentei com um procedimento, né? Com prazos, e geralmente ela não vai... ela também não quer receber uma ação em nome dela. Sim. Né? Então ela vai seguir um padrão. Qual é o padrão? Eu vou devolver em 10 dias, vou devolver em 15 dias, que eu acho que ainda está dentro. Por quê? Porque às vezes o locador também, o proprietário, ele quer ver o imóvel. Aí ele está viajando, entendeu? E aí demora um pouco, às vezes, mais para fazer esse levantamento de danos, etc. e tal, né? E às vezes não é culpa da imobiliária, é culpa do locador que está viajando, está demorando para fazer esse levantamento, porque ele quer fazer essa vistoria também, né? Junto com a imobiliária, né? Muitas vezes só a imobiliária faz essa vistoria e é o suficiente. Mas às vezes tem locador que quer fazer essa vistoria e às vezes acaba acarretando uma demora maior, né? Sim. E também vai depender do dano.
Vamos supor que o dano, vamos supor que estragou uma porta, Sim. né? Que é uma coisa comum também. Houve um pet, né? Um cachorro, Sim. foi lá, danificou aquela porta e tem que fazer esse levantamento de custos para trocar a porta. E aí isso não é de um dia para o outro, né? Às vezes Pegar um modelo igual, né? modelo igual, qual o marceneiro, etc. Isso leva tempo. E isso precisa fazer um levantamento, às vezes demora mais. Então, preciso calcular tudo isso também, né? Na Claro, hora de... às vezes esse prazo se alonga para devolução da caução, justamente porque os danos são maiores do que se imagina, né? Sim. Então tá bom, obrigada, Marcel, pelos esclarecimentos. E se você está ouvindo este conteúdo no Spotify, não deixe de seguir o nosso canal aqui. E se você estiver nos vendo no YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe este conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.